Vamos correr. Aleluia. O tema desta mensagem é: farei toda a minha vontade. Deus, Ele vai fazer toda a vontade dEle, não a nossa, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero dizer para vocês que quando eu estava orando a Deus para que Deus me desse a palavra, porque por mais que a gente já tenha anos caminhando com o Senhor, e a gente acaba conhecendo bastante a palavra de Deus, mas nós somos eternamente aprendizes. E eu não tenho o direito de falar assim, não, hoje eu quero pregar isso. Não existe. Eu prego aquilo que Deus quer ministrar para a igreja. E eu faço isso há mais de 30 anos. Toda mensagem é dada pelo Espírito de Deus. E hoje eu falei, Senhor, eu fiquei tão feliz. Ontem nós tivemos uma vigília e ouvimos tantos testemunhos, e esses testemunhos nos impulsionam, nos encorajam, né? E a Gileade foi um ministério que não nasceu da minha vontade, da vontade da apóstola Yara. O ministério de Gileade foi uma ordem divina. Nós estávamos em Vila Velha e eu tive um sonho, que no sonho apareceu um anjo para mim. E esse anjo, ele se reportou a mim dizendo que estava vindo a mando de Deus. E a ordem de Deus era abrir uma igreja que iria se chamar Gileade. E a visão dessa igreja era resgatar os princípios da igreja primitiva. E assim nós estamos em obediência divina durante todos esses anos. Eu falei, Senhor, eu estou pastoreando há tantos anos e não é fácil, é um desafio muito grande. Paulo fala assim, olha, ser preso, ser chicoteado, ser perseguido, tudo isso. Paulo, você sabe o que Paulo fala? Tudo isso é fichinha. O maior desafio é o cuidado da igreja do dia a dia. E eu falei, Senhor, traz uma palavra para alegrar meu coração nesse dia. Aí eu abri a Bíblia e aí Deus me deu o Salmo 108, do versículo 1 ao versículo 8. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz. Vamos ler comigo todos juntos. Salmo 108, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler comigo todos juntos? Todos juntos, vamos lá? O meu coração... Vamos ler comigo, igreja, todos juntos. O meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei com todo o meu ser. Acordem harpas e lira, despertarei a alvorada e te darei graça ao Senhor entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos, pois o teu amor leal é tão grande que ultrapassa os céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra está a tua glória. Salva com a tua mão direita, responde-me para que sejam libertos aqueles que amam. Do seu santuário, Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém, repartirei o vale de Sucote. Gileade é o quê? 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 Gileade é minha, assim como Manassés. Efraim, volta lá. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Para quê? Quando Deus falou que Gileade é dele, eu falei, Senhor, eu sei que todas as igrejas pertencem ao Senhor. Jesus morreu pela humanidade, mas ouvi do Senhor nesse dia, o Senhor falar para mim que Gileade te pertence. Foi algo tão direcionado para mim. Ali eu comecei a chorar. Chorei. E sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Ninguém pode tocar na Gileade. Ninguém pode tocar.
tocar na Gileade. Sabe por quê? Porque Gileade é do Senhor. Gileade é do Senhor. Gileade é o quê? Minha. Aí eu falei, ok, Senhor. Então faça a tua vontade. E aí eu li Isaías 46, versículo 10. Vamos ler comigo todos juntos? Isaías 46, 10. Todos juntos. Desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu grandioso nome. Que não seja eu ministrando a tua palavra, Pai, mas que seja o Senhor, e que todos nós possamos sair daqui renovados. Já sentimos a tua palavra, a tua presença através da adoração, uma adoração poderosa. Tivemos a liturgia, a apresentação do Zaio, o reconhecimento da diaconisa Marise, a apresentação do Fausto, da Juliana, Senhor Deus, uma presença, o vídeo dos jovens. Já profetizamos que esse acampamento dos jovens vai incendiar o coração desta juventude, e essa juventude vai incendiar o coração de outros jovens nesta cidade, Senhor. Não temos dúvida disso, Pai, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor está fazendo toda a tua vontade. Não a vontade dos apóstolos, mas a vontade de Deus tem que prevalecer nesta casa. Que não seja eu ministrando a tua palavra nessa noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida, e que a tua palavra vá, Senhor, que a tua palavra vá, Senhor, e que produza o efeito que te apraz nessa noite, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, reavivados, possamos sair daqui incendiados, possamos sair daqui ativados, ó Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra, Senhor Deus, é luz para o nosso caminho, a tua palavra nos cura, nos restaura, nos fortalece, a tua palavra traz fé, Senhor, a tua palavra traz destino, a tua palavra traz consolo aos nossos corações. Ah, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Quero procurar ser bem breve com vocês. Preste atenção naquilo que Deus vai estar ministrando, porque Deus já está ministrando nesta casa. Deus já está falando de uma forma muito poderosa. Deus já está ministrando de uma forma muito clara e muito objetiva. Então, quando Deus, Ele falou para mim que Ele vai fazer a vontade dEle, é do jeito dEle. Então, nós precisamos nos render e fazer como Jesus falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para nós. Você só consegue, a nossa visão, uma visão muito pequena. Deus é Deus de eternidade, eternidade. Deus é poderoso, Deus é grande. E ali Deus ministrava no meu coração: diga para a minha igreja que eu tenho o controle de todas as coisas, que ainda que alguma coisa saiu do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. Essa foi a palavra que Deus falou para mim. Olha, eu quero dizer para vocês, tem uma passagem que se tornou um clássico, muitos pregadores usam esse versículo, e é uma realidade mesmo, que está lá em Isaías 43, versículo 13. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos ler todos juntos? Desde os dias antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia
revertê-lo. Olha aqui, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus quer trabalhar. Quando Deus quer trabalhar, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele ressuscita. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Por isso que a Bíblia diz que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, Deus tem falado muito ao meu coração a frase de Billy Graham: lembra de onde Deus te tirou e você não irá duvidar de onde Ele poderá te levar. Deus é poderoso. Diga para o seu irmão, tem momento na nossa caminhada que Deus nos carrega no colo. As guerras são tão grandes, os desafios são tão grandes, que Deus, Ele o quê? Nos carrega no colo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que eu consegui passar por esse processo? Como que eu consegui passar por essa luta? Como que eu consegui vencer esse obstáculo? Naquele momento ali você não viu, mas de uma forma sobrenatural, Deus estava o quê? Te carregando. Deus estava o quê? Te conduzindo. Porque Deus, Ele é o quê? Poderoso. Agora diga para o seu irmão, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra primeiro em nós. Diga para o seu irmão, toda transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte. Eu separei algumas frases aqui que eu gosto muito. John Wesley foi um grande pregador do século XVIII. Ele acabou trazendo um grande avivamento na Inglaterra. E John Wesley, o que mais me chamava a atenção em John Wesley, que ele andava por ano, ele andava por ano 8.000 quilômetros. Não era de carro e não era de avião. Era de cavalo. 8.000 quilômetros por ano. Bate o nome do seu irmão, fala assim, meu irmão, você hoje anda de carro, você anda de avião, de Tesla, para de reclamar, para de murmurar, fala, meu irmão, comece a glorificar, comece a exaltar o nome do Senhor. Você recebe essa palavra? Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aí eu estava fazendo o cálculo de 8.000 quilômetros andando de cavalo. Aí eu falei, vou ver a distância do Brasil para a América do Norte. Dá 8.171 quilômetros. Imagina você ter que ir uma vez por ano ao Brasil de cavalo. Uma vez por ano você tem que ir ao Brasil de cavalo. A cavalo. Repete comigo, fala, Jesus, me perdoe. Tudo dai graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E John Wesley também, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, Senhor, dai-me 100 homens
que odeiam o pecado e não desejam mais além de ti, mais nada além de ti. Então eu abalarei o mundo. Sabe quantas almas John Wesley ganhou? Mais de 1 milhão de almas para Jesus. Mais de 1 milhão de almas John Wesley ganhou para Jesus. Diga para o seu irmão, você de carro, de avião, de Tesla, no mínimo, ajuda os apóstolos a ganhar pelo menos 1.000 almas, 2.000 almas, 3.000 almas. Fala em nome de Jesus. Nós também iremos deixar um grande legado aqui nesta geografia, e o nome do Senhor será exaltado e será o quê? Glorificado. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fico assim, maravilhado, impactado com tudo isso, tá? Agora, preste atenção. Qual é o segredo para que possamos avançarmos e vivermos as promessas de Deus? O segredo é você ter uma vida de gratidão. Olha aqui para mim. Gratidão. A gratidão é uma semente. A gratidão é uma semente. Que através dessa semente vai vir os frutos. Os frutos da provisão. Os frutos da obediência. Os frutos de tudo que é gerado através de uma semente de gratidão. Da mesma forma que a ingratidão é uma semente, e através dessa semente, ingratidão, vai gerar vários frutos: rebeldia, divisão, contenda, tudo que não presta vai vir da semente ingratidão. Por isso que essa foi a semente que nasceu no coração de Lúcifer no céu. Por isso que a gratidão é algo poderoso. A gratidão é algo tremendo. Observa que quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, tinha aproximadamente mais de 5.000 pessoas. Jesus não rodou, não sapateou, não pulou, não gritou. Ele botou todo mundo sentado, pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, e o que ele fez? Te agradeço. E a gratidão veio o quê? A multiplicação. Diga para o seu irmão, você tem que todo dia agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pela sua família, pela sua saúde, agradecer pela vida eterna, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, já fez, e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a gratidão é só para os nobres. Só os nobres andam pelo caminho da gratidão. Vamos continuar. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ler comigo rapidinho. Filipenses 2, 14. Rápido. 14 ao versículo 16. Todos juntos. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Isso é algo tremendo. Olha só o que Paulo continua falando no 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Rápido, vamos correr. Todos juntos. Deem graças em todas as
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graça, agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Isso é o quê? Sabedoria. Quantas histórias que nós já ouvimos de pessoas que vinham com carro, que o pneu furou, e que se ele continuasse, lá na frente ia ter um acidente e ia morrer todo mundo. E tantas outras histórias que nós já ouvimos falar. Então, tudo dai o quê? Graça. Porque essa é a vontade de Deus. Agora, preste atenção. Eu coloquei uma frase aqui que Deus colocou no meu coração. Diga para o seu irmão, a confiança em Deus, mesmo quando as coisas não vão como esperamos, é essencial para enfrentarmos as adversidades da vida com fé e com esperança. Dá para vocês entenderem isso? Vocês precisam entender que, olha aqui para mim, fé não é um sentimento. Fé é atitude. Fé não é sentimento, fé é atitude. Fé é crer, fé é confiar. Fé é você ter a certeza que vai acontecer, mesmo você estando diante de uma situação que ainda não aconteceu. Isso é fé. Você tem que ter a certeza que vai acontecer. Por isso que a Bíblia fala que a fé e a esperança precisam caminhar juntos. Fé e esperança é como se fossem irmãs gêmeas, tem que caminhar junto, porque você tem fé, diga para o seu irmão, você tem fé, mas vai acontecer, não é no seu tempo não, vai acontecer no tempo de Deus. Diga para o seu irmão, tem muitas bênçãos, que se acontecer antes do tempo, você não vai saber aproveitar. Então Deus vai te preparando, vai te moldando, vai te capacitando, para quando a bênção chegar, você não venha se perder. Aí nesse tempo, você precisa saber esperar. Saber esperar. Por isso que fé e esperança, esperar, são irmãs gêmeas, caminham juntas. Isso é muito importante. Quantas pessoas que não sabem esperar. Quando você vai ver a história da palavra de Deus, quanto tempo Abraão esperou a promessa de Deus se cumprir? Quanto tempo José teve que esperar se tornar governador do Egito? Quanto tempo João Batista teve que esperar para poder ter um momento para se encontrar com Jesus? Diga para o seu irmão, sabe qual é o problema hoje da nossa sociedade? É que nós somos uma sociedade micro-ondas. A gente quer tudo na mesma hora. Diga para o seu irmão, dá uma sacudida no seu irmão, fala, Deus não administra saltos, Deus administra passos, é passo a passo. E os passos do homem bom, da mulher boa, são confirmados pelo Senhor. Você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, tudo que nasce grande é monstro. Projeto de Deus é o quê? Passo a passo. E vocês vão entender isso muito bem. Agora, olha só. Vamos ver essa passagem poderosa de Davi para que vocês possam entender o passo a passo. Vamos embora. Repete comigo. Fala, Davi, ele começou o seu ministério com estilingue e derrubou Golias. Lá na frente, Davi agora vai estar usando espada. Lá na frente, Davi vai estar usando escudo.
lá na frente, Davi vai estar usando a armadura. Diga para o seu irmão, é o passo a passo. Dá para vocês entenderem isso? É o quê? O passo a passo. O passo a passo. E aqui agora, tá? Preste atenção, algo tão tremendo, que Davi já tinha vencido o leão, Davi já tinha vencido Golias, Davi agora, nesse momento aqui, Davi, ele na verdade já era rei de Judá já era rei de Judá. Mas Davi, ele era dependente de Deus, ele confiava em Deus. Davi, todas as batalhas, tudo que ele ia fazer em termos de batalha, ele sempre consultava ao Senhor. E se Deus falava para ele, vai, ele ia, porque ele tinha certeza que ele ia vencer. Vamos ver aqui, essa passagem aqui, da dependência de Davi. 1 Samuel 23, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler rapidinho, já estamos finalizando, todos juntos. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras, versículo 2, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Versículo 3, quando os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Versículo 4, todos juntos. Davi consultou o Senhor novamente, e ele respondeu, levanta-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Versículo 5, então Davi e os seus homens foram a Keila, combater os filisteus e se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grandes derrotas, libertando e o povo daquela o quê? Cidade. Diga para o seu irmão, dá uma sacudida no seu irmão, fala assim, meu irmão, se alguém da tua casa é um homem de Deus, uma mulher de oração, e Deus está dando uma direção para ir para a guerra, porque Deus já deu a vitória, e vocês vão vencer. Aquela pessoa dentro de casa que estiver com medo, repreenda esse medo, e levanta um exército na família, e todos juntos vão para a guerra, e Deus vai realizar um grande milagre. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, se a Bíblia fosse comparada a um travesseiro, ela seria só um consolo. Mas a Bíblia, ela é comparada a uma espada. Diga para o seu irmão, todo medo vai embora, se posicione, pegue a sua espada e vai para a guerra, meu irmão. Vai para a guerra, meu irmão, porque Deus é contigo. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, santo, 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 santo. Toda palavra é acompanhada de uma unção. E sabe qual é a unção que Deus está liberando nessa noite? É a unção da ousadia. Remover todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda preocupação. Se Deus está na batalha com você, você não tem que temer nada. Se Deus está do seu lado, diga para o seu irmão, meu irmão, se Deus está do teu lado, todo o inferno bate em retirada. Sabe por quê? Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita,
mas nós não seremos atingidos. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aí Deus me deu uma frase aqui. Diga para o seu irmão, Deus, Ele vai te dar a vitória. Mas será necessário você ter que ir para a guerra. Como que você quer ter vitória se você não quer ir para a guerra? Como que você quer ter vitória se você não quer ir para a guerra? Como que você quer ter vitória se você não quer ir para a guerra? Diga para o seu irmão, como que você quer vencer o reino das trevas se você não tem força nem para desligar o botão do seu celular? Deus está falando, não está? Dá uma sacudida no seu irmão e fala assim, essa palavra não é para você não, é para todos nós. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Estou finalizando para a gente fazer a Santa Ceia. Preste atenção. Então Davi teve várias vitórias. Venceu o leão, venceu Golias, venceu os filisteus, libertou Keila. Agora Davi ele vai ser ungido para ser rei de Israel. E ele vai ser ungido com 30 anos de idade. Não foi com 28. Não foi com 26, foi com 30 anos de idade. Porque Davi prefigura Jesus. Jesus vai iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Jesus veio da raiz de Davi. Davi veio de Judá. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então Davi vai ser ungido com 30 anos de idade. E agora, Davi não é só mais rei só de Judá. Ele é rei de todo Israel. E ele, para ser rei de todo Israel, ele vai precisar de uma base para ser a capital do país. E a capital do país tinha que ser a cidade dos Jebuseus. E a cidade dos Jebuseus, de todas as cidades que Josué e Caleb conquistaram, eles conquistaram 31 cidades, 31 reinos. Mas eles não conseguiram conquistar a cidade dos Jebuseus. Porque a cidade dos Jebuseus é uma cidade muito bem estruturada, no alto, muito cercada. E Deus não permitiu que eles conquistassem. E deixou essa cidade para Davi conquistar lá na frente, para a cidade dos Jebuseus ser a capital de Israel. E Jebus significa Jerusalém. Jebus significa Jerusalém. E aí, a conquista de Jebus para o ministério de Davi foi a sua maior conquista e o seu maior desafio. Quando Davi se aproximou para conquistar os Jebuseus, sabe o que o rei dos Jebuseus falou? Quem pensa que Davi é? Nós somos poderosos. A nossa cidade é cercada. Os aleijados que moram aqui dentro de Jebus é suficiente para vencer os soldados de Davi. Eles eram tão soberbos, tão arrogantes. Eles olhavam para Davi e para os soldados de Davi como se eles não fossem nada.
E realmente, para conquistar a cidade dos jebuseus, era uma cidade inconquistável. Diga para o seu irmão, tem coisas na nossa vida que, humanamente falando, é inconquistável. Mas com Deus, tudo se torna conquistável, e com Deus, tudo se torna possível. Você recebe essa palavra? Vocês glorificam o nome do Senhor? Vocês exaltam o nome do Senhor? Amém? Agora, preste atenção. Davi, então, vai ser ungido. Vamos ver comigo. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante. Rapidinho, vamos correr. Todos juntos. 2 Samuel 5, 1 ao 5. Representante de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. Versículo 2. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. O Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo será o seu governante. Versículo 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde o rei fez um acordo com elas diante do Senhor, e assim ungiram Davi, o quê? Rei de Israel. Ungiu Davi, rei de Israel. Ungiu Davi, rei de Israel. Olha só que coisa tremenda. Vamos continuar. Davi tinha quantos anos? Quantos anos? 30 anos de idade. Quando começou a reinar? E reinou durante 40 anos. Versículo 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo o Israel. E Judá, 33 o quê? 33 o quê? Anos. Agora está o maior desafio de Davi. Davi agora foi ungido rei, ele precisa montar a capital. Precisa conquistar a cidade de Jebus, que era o maior desafio na vida de Davi. Vamos ver como que isso aconteceu. Todos juntos, já estamos finalizando. Vamos embora. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler comigo todos juntos. O rei e os seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus, que viviam. Viviam aonde? Viviam aonde? Em Jerusalém. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles acham que Davi não conseguiria o quê? Entrar. Para aqui, volta lá. Ô Davi, até os aleijados dessa cidade aqui, até os cegos vão vencer os seus soldados. Você sabe, o orgulho deles era tão grande, eles se achavam tão invencíveis, tão poderosos, que mandaram um recado para Davi: os aleijados dessa cidade aqui vai conseguir vencer vocês. Isso chegou ao conhecimento de Davi. Agora, olha só o próximo versículo, versículo 7. No entanto, vamos ver, no entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser o quê? Que veio o quê? Mas volta lá o versículo 5 novamente. Em Hebrom reinou sobre 7 anos, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel, e Judá 33. Versículo 6. O rei e seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria o quê? Entrar. Versículo 7, todos juntos. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamada a cidade de Davi. Para aí. Agora, como que Davi conquistou essa cidade?
Diga para o seu irmão, Deus, nas coisas mais difíceis de nossas vidas, Ele sempre tem um caminho que você não conhece, você não viu, mas na hora certa, Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver esse caminho para conquistar o impossível. Sabe qual foi a estratégia que Deus deu para Davi? Deus falou assim, Davi, realmente, para conquistar eles vai ser difícil, só tem um caminho. Você pega os seus soldados e entra pela cidade pela rede de esgoto. Entra pela cidade pelas redes de esgoto. E aí vocês vão surpreendê-los. Vocês vão entrar. Eles estão pensando que vocês vão vir por cima, pelos muros, tudo isso. Vão entrar pela rede de esgoto. Diga para o seu irmão assim, o importante é você conquistar. O caminho não importa. O importante é o resultado final, é o nome de Deus ser exaltado e ser glorificado através de sua vida. Olha o que diz no versículo 8, vamos ler comigo todos juntos, verso 8. Naquele dia, Davi disse, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão o quê? No palácio. Versículo 9, todos juntos, todos juntos. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor, desde Milo até a parte inteira. Versículo 10, todos juntos. Davi se tornou, vamos ficar de pé, igreja, todo mundo comigo, todos juntos. Vamos ler comigo todos juntos. Fala, Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Novamente vamos ler, igreja, fala assim, Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Dá uma sacudida no seu irmão, fala assim, será com você, meu irmão. Assim será com você, meu irmão. Com o Senhor você vai conquistar. Com o Senhor você vai avançar. Deus vai mostrar um caminho. Deus tem um caminho. Deus tem uma estratégia. Deus tem um norte para você. Deus, Ele é poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Deus manda te perguntar nesta noite, qual é o seu maior desafio? Deus manda te perguntar nessa noite, qual é o seu maior desafio? A sua legalização, sua documentação? Sua casa própria? Sua promoção? A libertação dos seus filhos? A vitória em um processo na justiça? Uma cura física? Uma causa impossível? Deus manda te dizer que o Deus que fez Davi conquistar os jebuseus é o mesmo Deus que vocês servem. É o mesmo Deus que nós servimos. E para o nosso Deus não existe nada impossível. Esse é o nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus grande, nosso Deus santo. Agora diga para o seu irmão, fala assim, nunca mais, meu irmão, você vai esquecer essa frase. Fala, nunca mais você vai esquecer essa frase. Não há
limites entre o céu e a terra para uma palavra liberada com fé. Se eu tivesse aí, eu estava no seu lugar pulando, rodando, falando em mistério, sapateando, glorificando o nome do Senhor. Vamos começar a adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E os irmãos que estão na escala da ceia, pode vir para cá. Aleluia. Eu posso sentir muita presença de Deus nesse lugar. Posso sentir muita presença de Deus nesse lugar. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ori cantará balachoco, toroba lacatara balaie. Vamos colocar uma passagem.